Gente, estou de volta com mais um episódio de Rivka. Hoje, desculpa, tava aqui já preparando um esquema, porque eu fui fazer um outro vídeo e ele demorou 1000 horas, porque eu não conseguia nem desenhar o negócio. Então vamos lá. Vocês estão percebendo que eu tô falando muito de abundância financeira no meu Instagram. Por quê? Porque eu decidi que em 2023 eu vou fazer essa virada de jogo e eu vou liberar não só suficiente para eu viver bem, que é o que eu tava fazendo até agora, tipo, o suficiente ali, tipo, just enough. Eu quero realmente ter abundância financeira pra caramba. Esse ano é o ano da virada, tá? Então eu decidi que eu tenho que trabalhar internamente a abundância financeira. Então já falei que eu tô usando meditação, tô usando hipnose, tô usando várias coisas. E durante uma sessão de terapia, taroterapia, me dei conta de outra questão que eu ainda não liberei em relação à abundância financeira. E aí, eu vou trazer para vocês dois elementos importantes dessa dimensão, que pode desbloquear a abundância financeira. É o relacional. Relacional, vou conectar os dois. As relações e o dinheiro. As amizades e o dinheiro, mais precisamente. Por que que eu vou trazer essas duas coisas que não parecem muito conectadas? A gente já sabe muito bem que misturar dinheiro e amigo não é uma coisa legal, né? Mas às vezes acontece sem querer. Então vamos lá. Desde que eu pisei os pés nesse país, na França, eu sempre fui muito bem acolhida. Assim, desenvolvi amizades, as pessoas viraram uma segunda família para mim. Tenho um grupo de amigas que viraram e amigos que viraram uma segunda família para mim. E essas pessoas sempre foram extremamente generosas comigo. Quando eu cheguei em Paris, por exemplo, eu cheguei sem emprego, cheguei sem apartamento, cheguei sem nada. Fui acolhida na casa de uma amiga, da mãe de uma amiga quase de graça. Consegui um emprego graças a essa amiga. Consegui um apartamento graças à irmã dessa amiga. Fui pra Cannes graças à amiga dessa amiga, que virou minha melhor amiga. Então, olha só, gente, e nada disso eu pedi. Foi tipo generosidade total. Elas me ofereceram, me ajudaram, foram e sempre me deram muito, muito. Cara, eu sou muito grata a elas. E com o tempo me acostumei com isso. E eu comecei a achar normal elas darem. Assim, eu também sempre dei, mas eu dava o que eu podia. Eu não podia dar ativar minha rede de contatos na França. Eu não tinha uma rede tão importante quanto as delas. Eu não tinha grana como elas. Eu não tinha muitas coisas que elas, que elas tinham. Então eu dava mais, assim, minha presença, sessão de reiki, sei lá, qualquer coisa que eu podia, que elas queriam. E além da minha presença, elas nunca queriam nada em retorno, pra ser bem honesta. Mas então eu descobri esse cara esses dias, chamado Julien Mussli. Eu vou botar o nome dele depois. É um cara francês que trabalha com estratégia e negócios e coaching de negócios. E ele fala que existe para toda relação no universo, toda pessoa que existe sobre a Terra, ela tem uma dívida com alguém. Aí você vai falar pra mim, Rebeca, mas eu nunca pedi dinheiro pra ninguém, então eu não tenho dívida com ninguém. Não esse tipo de dívida que eu tô falando, meu querido, minha querida, meus ciganos. A gente vai falar aqui da dívida que não só tem a ver com dinheiro, mas que, claro, o dinheiro poderia comprar essas questões, né? Esses favores que você recebeu ou que você deu na vida. Então ele fala isso, ele fala que em toda relação existe um desequilíbrio é, de uma pessoa que ou deu muito, recebeu pouco, ou recebeu muito e deu pouco. Beleza? Então aqui ficou meio zoado, mas vamos lá. Esse daqui é o diagrama que ele usa. E ele fala que toda pessoa, ela vive em algum momento na vida em fase dessa balança diferente, né? Ou ela dá muito e ela recebe pouco, ou ela recebe muito e ela dá pouco. Então vamos lá. Por exemplo, aqui, essa pessoa sou eu dou pouco e eu recebo muito. Que era o meu caso aqui na França. Então vamos usar aqui. E eu trago isso por quê? Porque eu tava questionando isso durante a sessão de taroterapia e, né, me questionando por que será que eu sempre recebi muito? E eu tava sentindo, tipo, uma culpabilidade, sabe? Uma coisa em relação a essas amigas e um amigo meu, porque eles me deram muito e eu ficava, gente, eu tenho que fazer isso agora, eu não posso pedir mais isso, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eles vão achar que eu sou interesseira, sabe? Então, tava sentindo já isso. é, Há um tempo, e essa questão me tocou quando ele falou sobre isso. Então vamos lá. Eu não dou e recebo muito. Hoje é o meu caso. E o outro, ele me dá muito e ele recebe pouco. Aí, como eu eu recebo muito e eu dou pouco, eu vou me sentir culpada. Culpa. E, opa.
Para compensar, né, essa culpa, ela gera desequilíbrio. Então, para compensar essa culpa, o que que eu vou fazer? Eu vou dar pro outro, o outro vai receber muito, ele vai dar pouco. Então, eu vou criar, para compensar a minha culpa, um falso altruísmo. Vou botar assim, tá, gente? Não vou conseguir hoje, não. Eu vou criar um falso altruísmo, né? Então, para compensar essa sensação de culpa, nananã, eu vou dar muito para essa mesma pessoa, ou para outra pessoa, ou vou, sei lá, fazer alguma coisa que não necessariamente é a coisa que eu deveria estar fazendo para poder compensar essa falta. E quando, do outro lado, eu dou muito e eu recebo pouco, eu vou. hum, Eu vou. Eu dou muito, eu recebo pouco, eu vou dar pouco e continuar recebendo. Então, eu vou virar o quê? Egoísta, porque a toda vez que eu dou, eu não recebo. Então, para me proteger, eu vou virar egoísta, né? Aqui eu sinto que eu fico orgulhosa de mim, porque eu dou muito e eu recebo pouco, só que depois isso vira um egocentrismo. Falo, eu sou demais, eu sou melhor que os outros, eu dou muito, eu sou muito generosa. Então, isso descompensa a balança, né? Isso vai criar inconscientemente essa necessidade de compensar por alguma coisa. Enquanto isso existir, a sua abundância financeira não vai andar para frente. Enquanto esse desnível, essa falta de equilíbrio, ela vai gerar um problema, porque enquanto você tiver em uma balança, em um extremo da balança e no outro, ou você vai estar constantemente se colocando em posições, se você é aquele que recebe muito, em posições de, sei lá, trabalhando o dobro para poder recompensar. Por exemplo, minha empresa me dá, quando eu trabalhava para minha empresa, ela me dava uma merreca, mas eu achava que eu tinha que ser muito grata a ela, então eu dava muito trabalho para ela. E aí eu ultrapassei meus limites e eu tive um burnout. Então, você vai estar sempre compensando e você não vai conseguir estar numa relação de igual para igual para poder receber e dar na mesma medida. E para que sua abundância financeira ela flua. Então, para que ela flua, tem que existir essa abundância. É, ou então, por exemplo, quando eu dou muito e eu não recebo nada, eu vou parar de me relacionar com certas pessoas, porque eu falo, eu dou sempre e não tenho nada em retorno. Então, eu também, o meu dinheiro vai ficar talvez parado e ele não vai fluir, ele não vai circular mais como ele circularia se eu continuasse a dar e gerar e investir e proporcionar coisas para outras pessoas que têm menos. Então, ele é engraçado que ele fala isso. Quando você está em um desses extremos, você para de se relacionar com o outro. Então, não só você não se relaciona por quê? Porque relate em inglês, que vem de relationship, quer dizer é, ter empatia pelo outro, entender o outro, estar de igual para igual com o outro. Então, quando você tá nesses extremos, você não consegue se relacionar, se identificar com o outro. Então, a partir do momento que você tá aí quebra a relação que você tem com o outro. E além disso, você quebra a possibilidade de ter uma abundância financeira. Então, é interessante, eu gostei muito desse diagrama. E o que ele recomenda, o exercício, é você fazer uma lista de 10 relações desequilibradas que você tem na sua vida. Pessoas que deram muito pra você e você não acha que você deu o suficiente. Ou pessoas que você deu muito e você acha que as pessoas não te retribuíram suficientemente. Ele pega essa lista e ele fala: lista aí essas 10 pessoas e depois coloca ações que você pode fazer para equilibrar essa relação de novo, para nivelar, para que você consiga voltar a se relacionar com essa pessoa e conseguir fazer a sua abundância financeira fluir de novo. Essa é a dica dele. Eu vou fazer o teste, Aí ele fala. Foi mal, gente, fiquei empolgada. Vamos lá. Ele fala que tem várias maneiras de você fazer isso. Uma das maneiras é você pegando e pagando essa pessoa, por exemplo. Ah, minha amiga que me ajudou, conseguiu um emprego, a casa, tudo. O que que eu faço? Eu vou separar 1.000 euros, que é o que eu poderia eventualmente dar pra ela, e vou mandar pra ela. Mas eu sei que meus amigos não vão ficar felizes com isso. Elas não vão gostar disso. Mas tudo bem. Ele fala que é assim. Pode ser dinheiro, pode ser outra coisa também. Tipo, devolvendo pra elas o que elas te deram.
Ele fala que uma vez que você tem essa lista, você vai para fazer check na sua lista, para tirar essas pessoas da sua lista e para encontrar o equilíbrio de novo, você precisa devolver o que te deram, de alguma maneira, retribuir. E aqueles que não te deram o suficiente, você deixa pra lá. Mas pelo menos você já equilibra isso. Porque a outra parte da moeda depende do outro, né? Retribuir pra você o que você já deu. Então, eu achei muito interessante. Eu acho que eu vou fazer o exercício. Eu não concordo com ele no seguinte, que eu acho que, algumas pessoas não vão ser sensíveis a isso, a esse gesto, elas vão até ficar ofendidas com isso. E dois, que eu não acredito muito que a vida funciona dessa maneira. Tipo, essa pessoa me deu, eu tenho que dar igual. É claro, sim, com vários códigos diferentes, não só em termos de dinheiro. Por exemplo, esse meu amigo me deu um emprego, agora eu tenho que dar um emprego pra ele? Eu não posso dar um emprego pra ele. Então eu vou trabalhar pra ele. Mas eu vou mandar dinheiro de volta pra ele? Não vou mandar dinheiro de volta pra ele. Eu tô retribuindo de outra maneira, entendeu? Então, eu acho que isso não funciona pra todas as relações. E outra questão é que eu acho que na vida ela é mais complexa que isso. A gente não tá sempre lidando com aquelas pessoas ali naquela relação. Não é só eu e a minha amiga. É outra pessoa que tá em outro lugar do mundo, que não tem nada a ver com isso, que também vai participar dessa corrente do bem, dessa dinâmica de dar e de receber. Eu tenho um exemplo muito legal. Um ano atrás, eu tinha voltado para Paris depois da pandemia, e eu tinha deixado meu apartamento na mão de uma prima de uma amiga. E eu aluguei meu apartamento por pouquíssimo, assim, acho que foi uma semana, aluguei ele por 80 euros. Tipo, era simbólico, só para deixar a menina ficar lá no meu apartamento tranquila, que ela tava numa situação complicada. E eu, tipo, receber uma graninha para fazer uma limpeza depois no meu apartamento e substituir papel higiênico, etc. Foi realmente simbólico. E aí tá. Aí eu cheguei no apartamento e tal, e aí eu vi 50 euros em cima da mesa. E aí eu falei, pô, ela não pagou os 30. Já era barato meu apartamento e ela não pagou a totalidade. Que abuso, né? Então eu fiquei chateada com isso. E aí tá, deixei pra lá e falei, depois eu mando mensagem pra ela. Fui caminhando e tal, e fui ver meus correios. E recebi nos meus correios uma fatura de um laboratório onde tinha feito um exame de sangue. E lá tava me dizendo que eu tava devendo 20 euros. Aí eu falei, tô devendo 20 euros pro laboratório. Antes mesmo de eu pedir pra essa menina os meus 30 euros de volta, o que que eu vou fazer? Eu vou pagar os meus 20 euros que eu tô devendo pro laboratório, né? E vamos ver o que acontece. Foi assim, experiência total, experimento. Aí eu fiz isso, gente. Não deu 8 horas. A menina falou, Rebeca, me desculpa, eu tô te devendo 30 euros e me mandou o dinheiro. Olha só. Então, o que eu quis dizer com isso é que às vezes eu tava falando de um laboratório, de uma prima de uma amiga e de mim. No- O laboratório não tem nada a ver com ela e comigo, com a nossa relação, mas o gesto mesmo de eu querer fazer o que eu devo fazer, pagar quem eu devo, fez que ela se movimentou para pagar a mim, que ela devia. Entendeu? Então, o que eu acredito é que não existe essa questão de ter que balancear as relações dessa maneira. Eu acho que existem conversas e eu acho que existe maneira, sim, de encontrar um equilíbrio eh, entre os dois, mas tem que ser falado, não tem que ser uma coisa unilateral. Vou fazer isso, vou te pagar, foda-se o que você pensa. Não. Mas eu queria questionar vocês, se vocês acham que vocês acreditam mais nessa maneira dele de ver as coisas, ou na minha maneira de ver as coisas, ou se vocês têm uma outra maneira de ver as coisas. E se faz sentido para vocês essa questão das relações e da fluidez entre essas dívidas emocionais ou financeiras, etc., e a abundância financeira. Então, queria saber o que vocês pensam. Obrigada, espero que tenha ficado interessante para vocês e a gente se vê no próximo episódio.